Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, o Médico Amado. Nós estamos na lição de número 6 e o título da nossa lição de hoje é Mulheres que ajudaram Jesus. Essa lição foi estudada no dia 10 de maio de 2015. Antes de nós iniciarmos mais um estudo bíblico da Palavra de Deus, contamos com a tua colaboração. Você que gosta de estudos bíblicos, que quer aprender mais e mais da Palavra de Deus e aplicar na sua vida, que é o mais importante, então nos ajude a divulgar esse canal, a divulgar este conteúdo de grande importância. Se não é inscrito, se inscreva no canal e não se esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações e verá em primeira mão quando postarmos um vídeo novo aqui no canal. Deixe o seu gostei, porque é importante aqui na plataforma para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e assim ele estará oferecendo para mais pessoas. E compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar o estudo de hoje. Então, te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. O texto áureo diz assim: E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Lucas capítulo 8, versículo 2 e o 3. Verdade prática. A mulher sempre teve um papel importante na expansão do reino de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Lucas, no capítulo 8, do versículo 1 até o 3, que diz assim: E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. As mulheres tiveram uma participação especial no ministério de Jesus. O Mestre foi para as mulheres judias não somente o Salvador, mas aquele que resgatou a dignidade da condição social feminina. Nos dias de Jesus, os rabinos se recusavam a ensinar as mulheres. Era atribuída à mulher uma condição social inferior. Jesus não somente as ensinou, mas as teve como amigas, Marta e Maria. As libertou dos poderes de demônios, Maria Madalena, como também as evangelizou, a mulher samaritana. Jesus valorizou as mulheres como ninguém jamais o fez e ainda concedeu a elas o privilégio de poderem contribuir financeiramente para a expansão do reino. Introdução. Ao longo dos séculos, em muitos lugares, as mulheres foram tratadas como objetos e estiveram à margem da sociedade. As mulheres ainda são, em algumas culturas, consideradas seres inferiores e, por isso, são discriminadas. Na cultura oriental, a qual pertenceu Jesus de Nazaré, era assim também que se enxergava as mulheres. Um dos fatos que fica logo patente no Evangelho de Lucas é o tratamento que Jesus dispensou às mulheres. Essas mulheres esquecidas, discriminadas e maltratadas encontraram no Mestre a manifestação do amor de Deus. A forma que elas encontraram para retribuir foi segui-lo e servi-lo
com seus bens. Um exemplo a todos aqueles que querem também agradar a Deus. Primeiro tópico: Jesus, o judaísmo e as mulheres. Em primeiro lugar, a presença feminina no ministério de Jesus. O Novo Testamento dá amplo destaque à presença feminina no ministério de Jesus. O terceiro evangelho põe essa realidade em relevo. A lista é extensa. Maria, mãe de Jesus. Isabel, mãe de João, o Batista. Ana, a profetisa. A viúva de Naim. A pecadora na casa de Simão. Marta e Maria de Betânia. Maria Madalena. A sogra de Pedro. A mulher do fluxo de sangue. A mulher encurvada. Joana, a mulher de Cusa. E Susana. Algumas dessas mulheres foram curadas, outras libertas de demônios, e ainda outras tornaram-se as seguidoras de Jesus, juntamente com os 12. Em segundo lugar, Jesus valorizou as mulheres. Causa admiração quando fazemos um contraste entre o tratamento dado às mulheres no Novo Testamento e aquele que era praticado no judaísmo do tempo de Jesus. No judaísmo do primeiro século, a mulher não participava da vida pública. Nem mesmo lhe era permitido aparecer em público descoberta, sendo dessa forma impossível ver a sua fisionomia. Não tinha voz nem rosto. A mulher era, portanto, tida como objeto, uma coisa que poderia ser usada e descartada. Ao contrário de tudo isso, Jesus não tratou as mulheres como coisa ou objeto. Ele as tratou como gente. Jesus mostrou que a mulher era um ser especial para Deus e fez com que elas se sentissem assim. Não são poucas as passagens do Novo Testamento que dão destaque às mulheres. E o Evangelho de Lucas não foge a essa regra. Lucas capítulo 1, versículo 13, versículo 42. Capítulo 7, versículo 48. Capítulo 8, versículo 2, versículo 43. Capítulo 13, versículo 12. Capítulo 16 e versículo 18. Capítulo 23 e versículo 27. Síntese do primeiro tópico. No judaísmo, as mulheres não eram valorizadas, mas Jesus veio restaurar sua condição social. Subsídio teológico. A participação das mulheres na excursão missionária revela como era o ministério revolucionário de Jesus. Nos seus dias, os rabinos se recusavam a ensinar as mulheres e lhes atribuía um lugar inferior. Por exemplo, só os homens tinham permissão de participar plenamente nos cultos da sinagoga. Mas Jesus trata as mulheres como pessoas e lhes dá as boas-vindas na comunhão. Elas têm acesso igual à graça e salvação, e muitas mulheres se tornam suas seguidoras. Entre elas estão as mulheres com recursos financeiros, que auxiliam Jesus dando de suas possessões para sustentar a ele e seus discípulos. Comentário Bíblico Pentecostal, Novo Testamento, volume 1, primeira edição, RJ CPAD, parágrafo 363. Segundo tópico: mulheres com disposição para obedecer. Em primeiro lugar, Maria, a mãe do Salvador. A doutrina católica acerca da pessoa de Maria se fundamenta na tradição e não conta com o apoio bíblico. Não é fundamentada nos evangelhos, mas na tradição apócrifa, que começou a circular por volta do segundo século de nossa era. Crenças como a perpétua virgindade de Maria, Imaculada Conceição
e sua ascensão não fazem parte do cânon neotestamentário. Esse é um lado da história. O outro é a rejeição à pessoa de Maria, que prevalece entre muitos protestantes por conta do anticatolicismo. O que a Escritura mostra de fato é que Maria foi uma pessoa agraciada por Deus para fazer parte diretamente do plano da salvação. A sua disposição em aceitar e crer no plano de Deus está demonstrada em suas palavras. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1 e versículo 38. Em segundo lugar, Isabel, a mãe do precursor. Isabel, esposa do sacerdote Zacarias, aparece na história bíblica como uma pessoa também agraciada por Deus. Ela foi escolhida para ser a mãe de João Batista, o último profeta da antiga aliança. Lucas capítulo 1, do versículo 8 até o 24. Capítulo 16 e versículo 16. A revelação do nascimento de João foi dada a seu marido Zacarias, que inicialmente não creu. O relato de Lucas de que Isabel ficou cheia do Espírito Santo quando foi visitada por Maria deixa claro também a sua disposição em crer e aceitar o plano de Deus para ela. Lucas capítulo 1, do versículo 41 até o 43. Assim como Maria, Isabel foi uma mulher obediente e sua obediência foi recompensada. Síntese do tópico 2. Isabel e Maria eram mulheres de fé, tementes e obedientes ao Senhor. As características de Maria. Foi a mãe de Jesus, o Messias. Foi a única pessoa que esteve com Jesus em seu nascimento e em sua morte. Estava à disposição de Deus. Conhecia e aplicava as verdades do Antigo Testamento. Características de Isabel. Era conhecida como uma mulher muito espiritual. Não mostrou dúvida alguma sobre a capacidade que Deus tem de cumprir as suas promessas. Foi a mãe de João Batista. Foi a primeira mulher, além de Maria, a ouvir falar sobre a vinda do Salvador. Terceiro tópico: mulheres com disposição para servir. Em primeiro lugar, mulheres servas. Logo após ser curada por Jesus de uma febre muito alta, a sogra de Pedro se levantou e passou a servi-lo. Lucas capítulo 4 e o versículo 39. O verbo servir é a tradução do vocábulo grego diákoneo. As mulheres aparecem com frequência no Evangelho de Lucas a serviço do Mestre. Maria Madalena se destacou das demais. Ela foi a primeira mulher mencionada em Lucas capítulo 8, do versículo 1 até o 3, e aparece de forma destacada nos evangelhos de Mateus, Marcos e João. Ela foi uma das mulheres que mais tarde presenciaram a crucificação. Mateus capítulo 27, versículos 55 e o 56. Marcos capítulo 15, e o versículo 40. João capítulo 19 e o versículo 25. Viram onde o corpo de Jesus foi colocado. Mateus capítulo 27 e o versículo 61. Marcos capítulo 15 e o versículo 47. Lucas capítulo 23 e o versículo 55. E saíram no raiar do domingo para ungir o corpo do Senhor. Mateus capítulo 28 e o versículo 1. Marcos capítulo 16 e o versículo 1. Lucas capítulo 24 e o versículo 10. Além disso, ela iria ser a primeira pessoa a quem o Cristo ressurreto
apareceria. João, capítulo 20, do versículo 1 até o 18. Em segundo lugar, mulheres abnegadas. O Evangelho de Lucas revela que Jesus teve em seu ministério a ajuda de mulheres abnegadas. Lucas capítulo 7, do versículo 36 até o 50. O evangelista mostra Jesus sendo ungido por uma mulher tida como pecadora na casa de Simão, um dos fariseus. Essa mulher, visivelmente emocionada, usou um unguento que levou em um vaso de alabastro para ungir Jesus enquanto beijava-lhe os pés. O Evangelho de João mostra um fato semelhante ocorrido com Maria de Betânia, que não deve ser confundido com o relato de Lucas, João capítulo 12, do versículo 1 até o 8. No texto de João, é destacado que Maria de Betânia também preferiu derramar sobre os pés de Jesus o perfume do vaso do que usá-lo em benefício próprio. Esse seu gesto sofreu duras críticas de Judas Iscariotes, que estava de olho nos 300 denários que esse unguento poderia render. Ela considerou muito mais valioso o perdão que o Salvador lhe deu do que os ganhos que esse perfume poderia lhe trazer. Síntese do tópico 3. Jesus contou com a ajuda de mulheres que tinham disposição para servi-lo no reino de Deus. Subsídio teológico. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, Lucas capítulo 3 e o versículo 3. O Herodes mencionado aqui é Herodes Antipas, governador da Galileia. O registro não diz de que mal Joana foi curada, se era uma possessão demoníaca ou uma enfermidade física. A sua posição mostra que as pessoas proeminentes também eram levadas a Cristo. Supõe-se que nesta época ela fosse viúva. Sobre Susana não se sabe nada, exceto seu nome. Apenas 3 nomes são mencionados, sem dúvida devido à sua importância. Mas houve muito mais, constituindo uma grande sequência de mulheres que o serviam com suas fazendas. Isto talvez signifique que todas eram mulheres de posses, possivelmente membros da classe alta. Comentário Bíblico Beckham, volume 6, primeira edição, RJ CPAD 2006, parágrafo 402. Quarto tópico: mulheres com disposição para ofertar. Em primeiro lugar, o trabalho rabínico. Lucas registra que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Lucas capítulo 8 e o versículo 1. A dedicação de Jesus e seus 12 discípulos ao ministério da palavra era exclusiva. Como se dava, então, a manutenção desse ministério? Jesus orientou seus discípulos, quando estivessem em missão, a que ficassem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Lucas capítulo 10 e o versículo 7. O trabalhador era digno de seu salário. Um rabino não podia receber pagamento pelo que ensinava, mas a cultura hebraica considerava uma obrigação e um privilégio sustentar um rabino. Há um princípio válido aqui. O obreiro não deve ter valores materiais, como a motivação do seu ministério. Por outro lado, aqueles que se beneficiam desse ministério devem ajudá-lo em sua manutenção. Em segundo lugar, apoio feminino. Na cultura judaica do tempo de Jesus, a participação das mulheres na vida pública
era bem limitada. As mulheres, por exemplo, não podiam estudar e não podiam ensinar, mas nem por isso deixaram de participar do ministério do Mestre. Lucas diz que elas serviam o Senhor com suas fazendas, isto é, com seus bens. Lucas capítulo 8 e o versículo 3. Enquanto Jesus e os seus 12 apóstolos se dedicavam ao ministério da palavra, essas mulheres lhes davam suporte financeiro e material. Por trás de grandes ministérios, sempre há alguém dando suporte, seja financeiro, seja espiritual. Não podemos negar que atualmente as mulheres têm desempenhado um papel importante na obra do Senhor. Muitas têm se dedicado à oração, ao serviço social, à contribuição, à obra missionária e etc. Grande parte da obra missionária é feita por mulheres. São milhares de servas que dedicam suas vidas à seara do Senhor. O serviço de Deus é para todos que amam ao Senhor, independentemente de gênero. Síntese do quarto tópico. Jesus contou com a ajuda de mulheres que tinham disposição para ofertar. Subsídio teológico. É importante reconhecer que quando Deus criou a humanidade, quando fez os seres humanos à sua imagem, Ele os criou macho e fêmea. Gênesis capítulo 1 e o versículo 27. E não um ao outro. Portanto, a imagem de Deus aparece tanto no homem, o macho, quanto na mulher, a fêmea. E as características peculiares de cada sexo são completamente necessárias para espelhar a natureza de Deus. A própria palavra Ixé, para a mulher, sugere as suas sensibilidades e dons especiais dados por Deus no campo emocional. Estas características servem para realçar a humanidade. A mulher possui uma sensibilidade especial para as necessidades humanas, que lhe permitem entender intuitivamente as situações e os sentimentos das outras pessoas. Dicionário Bíblico Wycliffe, primeira edição, RJ CPAD, 2006, parágrafo 1312. Conclusão. No judaísmo do tempo de Jesus, conversar com uma mulher era considerado um ato vergonhoso. João, capítulo 4 e o versículo 27. Mas Jesus conversou, ensinou, curou, libertou e valorizou as mulheres como homem algum jamais o fez. Lucas nos mostra que as mulheres tiveram uma participação expressiva na implantação do reino de Deus. Graças a Deus pelo trabalho das mulheres na seara do Senhor. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical. Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado, com os comentários de José Gonçalves. Contamos com a sua audiência numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Primeiramente, eu vos afirmo que se deve orar por toda a humanidade, em favor dos reis e de todos os governantes, a fim de termos uma vida tranquila e pacífica. AMRL3, o canal da família cristã.